Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o professor Eduardo Grunge, a nossa 15ª semana, ok? Espero que vocês estejam indo muito bem e vamos dar continuidade às nossas aulinhas não presenciais, ok? O ritual é o mesmo, a gente assiste a nossa aulinha pelo YouTube, no seu computador, na sua televisão, no seu celular, da maneira que for melhor para você, no seu tempo, na hora que você puder. Você vai buscar as atividades do nosso grupo de WhatsApp ou ir na escola imprimir elas para você fazer. Esse é o ritual, certo? Logo, logo a gente vai ter uma avaliação e essa avaliação você vai poder fazer em casa, você vai poder fazer com ajuda. Você vai poder pesquisar, então você aproveita para você, se você não estava acompanhando direito as aulas, essa chance de fazer isso agora. Beleza? Então aproveita também, chama aquele aluno que está um pouco ausente, que acabou perdendo as aulas por um motivo ou outro, e para fazer essa avaliação aí que está chegando, essa prova coletiva está chegando, que você vai poder fazer, vai poder tirar as dúvidas com os professores, vai poder tirar a dúvida na internet, vai ser muito bom para você. Ok? Então aproveita essa chance aí, belezinha? Então a gente vai estudar hoje semântica, né? E professor Eduardo, o que é semântica? Olha, gente, semântica é o estudo do significado, né? Tudo na nossa língua tem um significado, né? O fato da gente ir para a escola existe um significado, o fato da gente estudar redação tem um significado, e as palavras têm significado, né? Os textos têm significado também, tudo tem um significado. E na língua portuguesa não seria diferente, ok, pessoal? Então a semântica o que é, para que vocês saibam? É o significado das palavras e dos textos, ok? Ok, professor, como assim o significado? Esse significado, gente, ele varia muito, a depender de quem está falando ele, do qual grupo está praticando o significado dessa coisa e em que contexto esse significado ele vai emergir, né, gente? Então, uma palavra pode ter vários significados, né, a depender do local aonde ela é usada. O que a gente precisa saber de toda essa conversa, professor? A gente pode saber o seguinte, conforme a gente está olhando aqui, aqui na cruzinha, ó. Existe, falando de semântica, né? Existe a conotação e a denotação. O que é isso, gente? É o sentido comum e o sentido figurado das coisas. A conotação é o sentido figurado e a denotação é o sentido comum, ou seja, sentido denotativo e sentido conotativo, que vem de conotação e denotação. Dá um exemplo. Sentido comum, muro de pedras, é um muro cheio de pedrinha, de pedrinhas. E o significado, como é que eu posso dizer, de conotação, professor, que é o sentido figurado, aquele que não é usado no seu uso natural. Por exemplo, coração de pedra. Alguém tem coração de pedra? Ninguém tem coração de pedra. É um órgão, né, de carne pulsante, né? Ninguém tem um coração de pedra. Isso aqui é uma metáfora, né, para exemplificar que a pessoa é fria, né? Ela tem um coração de pedra, ela não se emociona. Então, esse é o sentido conotativo. E o sentido denotativo é aquele literal mesmo, ok? Que pedra é pedra. O que mais a gente pode falar sobre semântica, gente? Olha, a gente pode falar sobre a sinonímia e a antonímia. O que é isso, gente? São duas mulheres? Não. Já ouviram falar de uma palavra mais fácil, sinônimos e antônimos? Então, sinônimos são aqueles que têm um significado parecidos e os antônimos são aqueles que têm um significado oposto, que é o oposto de uma coisa. Dá um exemplo, professor. Um sinônimo. Cão é igual a cachorro, certo? Sim, cão e cachorro é a mesma coisa. E antônimo é o oposto. Bem, qual é o oposto de bem? Mal, entendeu? O antônimo é o oposto. E o sinônimo é o significado próximo, parecido, né?
Eu não falo idêntico, porque quase nunca, a depender do contexto, uma palavra vai ter o mesmo significado. Há quem possa usar no sentido de conotação, gente, cachorro como se fosse uma pessoa, um homem sem caráter. Quem já não ouviu falar, né? Fulano de Beltrano é um cachorro. O que ele quer dizer, né? Quer dizer que ele não tem caráter, não é verdade? Então não existe sinônimo perfeito, não é? Significados parecidos. Então pronto, revisando, sinônimos, significados iguais, parecidos, e antônimos, significados opostos. Agora vamos falar de homônimos, né? De homonímia, de polissemia e de paronímia, certo? Vamos falar de uma palavra mais simples, gente. Vamos falar aqui de homônimos. O que são homônimos, que vem de homonímia? Os homônimos são palavras iguais na escrita e na pronúncia, mas com significados diferentes. Por exemplo, colher e colher. Tá vendo? Ó? Eles têm uma pronúncia bem parecida e a escrita deles é bem igualzinha, ó, tá vendo? Só que um é colher e outro é colher. Colher é aquele de comer, né? Arroz, feijão, é um substantivo, que você já viu lá na aula 1, 2. E colher é o verbo colher. Eu colho, tu colhes, ele colhe, nós colhemos, vós colheis, ele escolhe. Ok? Ok, professor. Então, os homônimos são as palavras, ó, iguais na escrita, certo? Com a pronúncia parecidinha, mas tem significado diferente. Eles parecem em tudo, mas eles têm significado diferente, têm semântica diferente. E o que é a polissemia, gente? A polissemia é quando tem vários significados. Uma palavra tem vários significados. Olha só, banco pode ser o lugar onde você coloca dinheiro ou pode ser o lugar onde você senta. Banco. Assim como tem aquele negócio da manga, né? Manga da camisa e manga de chupar, de comer. E os parônimos, né? Que vem da paronímia. São as palavras parecidas, né? Mas de sentido diferente. Olha só. Comprimento com O, que é a largura, e o cumprimento com U, que é saudação. Eu lhe cumprimento. A mais eu meço o comprimento da porta. Belezinha? Então esses aqui não são iguais na escrita, são parecidas, mudam uma coisinha. Já os homônimos, eles são iguais, 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 não muda letra nenhuma. Beleza? Mas todos eles têm significados diferentes. Beleza? Só a polissemia que tem um monte de significado para a mesma coisa. Mas no final você vai ver que tratam de coisas diferentes. Ok? Então revisando, gente. A semântica é o estudo do significado. O que é importante para o nosso aluno do terceiro e do quarto nível aprender? Aprender que as palavras elas mudam o significado de acordo com o contexto em que elas são usadas, ok? E que não existe um sentido definitivo para as palavras. E isso é a parte mais importante que você tem que saber como aluno de língua portuguesa. Memorizar o que é uma conotação e o que é uma denotação. Denotação é o sentido normal, digamos assim, de uma expressão de uma palavra. E a conotação é o sentido figurado. Essas duas coisas são importantes para você aprender. E os sinônimos são coisas parecidas, certo? Significados parecidos, iguais em determinados momentos. E os antônimos são significados opostos. Essas duas coisas são importantes para você saber. Com relação aos homônimos, a polissemia e os parônimos, são coisas que você pode colocar aqui, digamos assim, um pouquinho abaixo dos outros. Esses aqui são mais importantes. Mas revisando, os homônimos são aqueles que são iguaizinhos na escrita, mas têm a pronúncia diferente, com significado diferente. A polissemia é quando tem vários significados, né? Significados múltiplos para uma mesma palavra. E os parônimos eles são parecidos, mudam uma letrinha ou outra. E mesmo assim continuam com os sentidos diferentes, ok? Os significados diferentes. Então é basicamente isso aqui que eu tinha que falar para vocês. Na nossa 15ª semana, aula de semântica, vai ter um materialzinho PDF, é lógico, no nosso grupo, ok? E o professor Grunge vai ficando por aqui e até a próxima semana, ok? Um abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima!